Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo, mais um preceito diário, pra gente tá começando o nosso dia aí mais abençoado, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade, né, gente? Como eu falei ontem, não há por que você está em sofrimento. Comece a agradecer. Ai, Cris, mas eu não tenho nem o que comer, não tenho isso, não tenho aquilo. Saia do não tenho, saia do não sou, porque isso tem um poder enorme na sua vida. E eu gostaria de estar falando com vocês a respeito do desafio que tem aqui no canal, gente. É um desafio gratuito. Gratuito, faça. Entre lá na playlist, comece a fazer aquele desafio. Gente, você vai começar a agradecer, aí você vai começar a abençoar e aos poucos vai começar a mudar a sua energia. O desafio entrando na frequência de Deus, EFD. Porque para você mudar, você precisa trocar aí a sua frequência. Sair da sintonia das notícias e entrar na sintonia do seu eu interior, do seu Deus interior. Entende? Então, primeiro passo, como eu falo para vocês, é decidir. Não quero mais essa vida para mim. Que foi como eu fiz o ano passado. Eu não quero mais essa vida para mim. O que eu quero? Ah, eu quero isso. Eu quero viver feliz como eu vivia. E, como eu falei para vocês, eu entrei aí numa frequência, numa sintonia de não ter perspectiva de vida. Olha só, eu tenho marido, né? Na época eu também tinha. Tenho marido, uma filha, uma mãe, né? Tudo maravilhoso, mas eu me sentia sem perspectiva. Por quê? Porque eu parei de sonhar, eu parei de acreditar em mim. E eu fui entrando num looping de fracassos. E aí acabou sendo normal. Eu fazia, mas eu fazia olhando para fora. Olhando para fora, comprando cursos e mais cursos e mais cursos e mais cursos, que aquilo ali ia ser a minha salvação. E a salvação, gente, não está em lugar nenhum. Não está na igreja, não está em você ficar aí pegando um terço ou pegando um japamala. A salvação não está aí. Isso daí são ferramentas para ajudar você, mas a salvação verdadeira está dentro de você. Por isso que eu falo daquela coletânea de Neville, o despertar da consciência. Porque quando você percebe que a salvação está dentro de você, você vai sair desse mundo de rituais, desse mundo de, sabe? Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, Claro, o que a gente precisa fazer? Agradecer, contemplar, abençoar. Eu já até falei para minha mãe, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu até falei para minha mãe, a gente deveria abrir a boca somente para agradecer, abençoar e contemplar todas as coisas, fatos e pessoas que aparecem na nossa vida. Que é o que Saint Germain fala. Que é o que Jesus fala. Mas alguém faz isso? Poucas pessoas. Né? Poucas pessoas. As pessoas abrem a boca para maldizer. As pessoas abrem a boca para criticar. Abrem a boca para julgar. Então, a gente precisa ter consciência de que a nossa palavra, o nosso pensamento tem poder. E lembra que saiu, que
que eu fiz o vídeo aqui dos Abraham na quarta-feira passada, sobre anjos e guias espirituais, as palavras jogadas ao vento, os pensamentos jogados ao vento, que você não percebe o que você falou, não tem consciência do que você falou, de como você agiu, das suas atitudes, elas ficam para sempre na atmosfera, no ambiente. Porque você falou aquilo, mas existem muitos outros pensamentos que estão congruentes com o que você falou naquele momento. E aí vai juntando, e aí forma a forma pensamento. E por isso que de vez em quando você sente algo ruim dentro de você. Porque em algum momento você sintonizou com aquela forma pensamento. E eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui, falando de forma pensamento. Essa noite eu tive um sonho. Gente, um sonho. Não era sonho. O Seth, ele fala muito isso, né? Não é um sonho. Você realmente foi para outra dimensão. Quando a gente começa a entender isso. E foi um sonho assim que, se fosse em outra época, eu teria abraçado o Marcos assim, de medo, de pavor, que eu teria ficado. Olha que engraçado, né? Porque não foi um sonho assim, vamos dizer, né, legal, mas eu saí do significado daquilo. Olha que coisa gostosa, eu consegui sair daquela sintonia, daquela frequência, sem medo. Se fosse em outra época, eu teria abraçado o Marcos. Eu nem comentei com ele. Eu teria abraçado ele, porque eu sempre, eu sinto aquele medo, aquele pavor, aquele pânico. E eu não senti. Por quê? Porque eu saí do significado daquilo. Eu saí do significado do mal, do ruim. Então, gente, quando a gente realmente decide que quer mudar os pensamentos, que quer viver outra vida, você se esforça. E o esforço é você entrar na gratidão. Você não vai sentir isso no começo. Você vai achar que é uma coisa automática, é uma coisa que você, eu não estou agradecendo. Mas com o tempo, você vai sendo mostrado para você a beleza da vida. A beleza do que você do que está manifestado na sua vida nesse momento, que talvez não seja tão bom assim como você gostaria que fosse. No começo vai ser automático, sim. No começo você vai achar que é besteira, mas continue, decida. Primeiro passo, como eu falo, gente, é decidir. Decidir. Tá bom, potências infinitas? Decida que você quer ter outra vida. Decida que você quer sair dos dois, né? Das duas frequências aí. Só quer uma frequência para você, que é o bom, o belo, a perfeita ordem divina. A perfeição da vida. Não fique olhando aqui para o outro lado. Não existe duas forças no mundo. Não existe. Quando a gente entra nessa dualidade, é aí que todos os problemas começam a acontecer na nossa vida. Inclusive o Greg Braden fala isso também naquele livro dele, das crenças. Cure sua vida pelas crenças. Aquele livro que eu já comentei com vocês aqui. Ele fala exatamente isso. O ser humano sofre quando ele começa a ver duas forças na vida dele, o bem e o mal. E não existe o bem e o mal, existe somente o bem, existe somente Deus e o que vem de Deus. Existe somente o paraíso que está aí dentro de você e na sua vida. Agora, como que você está olhando? Com os olhos carnais? Por isso que aquele exercício ele é tão importante. Meus olhos são os olhos de Deus e veem somente o amor, a bondade, a alegria, a prosperidade, a beleza em todas as coisas, fatos e pessoas. Outro dia eu tava levando a Ana Clara na música e a Valentina também, né? E tá muita chuva aqui. Não sei de onde vocês são, mas aqui em São Paulo tá com muita chuva. E aí, eu passando assim para levar de carro a Ana Clara, né? O passarinho entrando numa poça de água, tomando banho.
A gente olha para isso e às vezes a gente nem observa a beleza da natureza. Ele entrando lá e aí se chacoalhando, né, para sair o excesso de água. Coisa mais linda, quando você tá nessa frequência de Deus, olhando tudo com os olhos de Deus, você começa a perceber pequenos detalhes que você nunca percebeu. Então isso é o belo. Isso é a beleza da vida. Então entre lá na playlist Desafio Entrando na Frequência de Deus, EFD, para você começar aí a mudar um pouquinho que seja a sua frequência. E depois vem aqui me contar o que você sentiu. Mas faça. E isso, gente, é para a vida inteira. Não é só para um mês, uma semana, como tá lá, acho que deu 5 semanas, se não me engano. Não é, é uma continuidade. Até porque você vai estar se sentindo tão bem, você vai querer voltar para aquele eu antigo seu? Que só reclama? Que só fala mal das pessoas? Que só critica? Que só vê maldade no mundo? Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser exatamente e melhor, né? Porque todo dia a gente procura melhorar um pouquinho mais. Tá bom, potências infinitas? Vamos lá para as nossas mensagens de otimismo. A verdadeira amizade supõe um pacto de felicidade, uma capacidade de dar sem esperar resposta. J. Arias. Que coisa linda, né? Eu sempre conversava isso com uma amiga que eu tenho já de a minha vida inteira, né, gente? 40 anos aí, desde que eu nasci a gente se conhece. E a gente sempre fala, né? A amizade é aquela que você sempre pode contar com a pessoa. Às vezes você fica o ano inteiro sem conversar com a pessoa, mas quando você encontra aquela pessoa, quando você conversa por conta da correria do dia a dia, a amizade continua a mesma. O amor continua o mesmo, a admiração, tudo continua o mesmo. É muito lindo, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Vamos lá para o nosso preceito do dia 15 de novembro. Voz e palavra. Existem duas formas de oração. Aquela que se efetua usando a própria força e aquela que se efetua entregando-se a uma força exterior. A primeira categoria de oração é semelhante à de João Batista, que nós já estudamos aqui, né? A voz do que clama no deserto. Deserto significa ausência da vida de Deus. Significa que não existe a conscientização de que as pessoas estão mutuamente unidas à vida de Deus, pensando que cada qual vive separada. Essa é a oração de João Batista que nós já estudamos aqui e ele está falando novamente. Olha só, que coisa linda, né? A voz que clama ao outro é apenas uma voz, não sendo palavras que se comunicam mutuamente. Para que o sentido seja compreendido mutuamente, é preciso que a atividade vital de uma pessoa sintonize com a atividade vital de outras pessoas, por intermédio de um mediador chamado Deus. Então, esta segunda oração é a oração de Deus, né? A gente tem um intermediário aí que é o quê? O nosso Deus interior, o nosso Deus maior, a mente cósmica sendo expressada através de nós para ajudar, apoiar aquela pessoa que está numa situação aí não tão boa, né? Então, olha só a diferença da oração. Vamos por aqui de Jesus. Jesus reconhece o belo, reconhece que ele e o outro são um só. Então, como fala o Hugh, que é do Ho'oponopono, se algo está acontecendo na minha vida, é porque aquilo está no meu campo e eu preciso fazer algo para que aquilo não seja recorrente na minha vida. Então, o que está acontecendo em mim para aquilo estar aparecendo na minha vida? Porque eu e o outro somos um só. Então, o outro está mostrando para mim aquilo.
E tem uma passagem do Bashar que ele fala, né? Ele até chama de hipocrisia da moça que estava falando lá dos animais e tudo mais. E ele falou assim, mas você não quer fazer nada, mas se isso está aparecendo no seu campo, fisicamente, você precisa fazer algo físico. Então, quando a gente não quer que algo apareça na nossa vida fisicamente, a gente começa a agir de outra forma. Porque quando a gente começa a pensar naquilo, a julgar, a criticar, aquilo vai aparecer no seu campo. E aparecendo no seu campo, você precisa fazer algo. Uma oração, agradecer, perguntar por que aquilo está aparecendo, ou mesmo transmutar, né? Trazer aí a interferência do Deus, da mente cósmica, da inteligência infinita, para que você transmute tudo isso que está acontecendo na sua vida, tá? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, aqui ele está explicando bem melhor, né, gente? Você vê que, como eu falo para vocês, ele repete muitas passagens aqui, justamente para a gente internalizar, justamente para a gente reconhecer que é isso. É isso. É reconhecer que eu e o outro somos um. Eu e toda a vida somos um. Eu e a natureza somos um só. Então tudo que acontece com a natureza pode acontecer comigo também, se eu estiver na mesma frequência. Então por isso que eu falei, né? A gente precisa começar a pensar no que a gente fala, nas palavras que a gente expressa, nas atitudes que a gente tem para com os outros, para com as pessoas, as situações à nossa volta, para que nós não sejamos, num futuro, passar por esse problema, porque isso volta para nós. Isso volta para nós. Quando você fala algo do outro, quando você maldiz, quando você joga aí uma palavra, né, horrível, como diz Saint Germain, você está matando aquela pessoa. Então a palavra, o pensamento tem poder. Quer você queira, quer não. Inclusive até li como eu falo para vocês, é lei. E a lei, ela vai funcionar você conhecendo ou não. As leis universais. E até as leis físicas também, né? Você conhecendo ou não, né, as leis de César, vamos dizer assim, você conhecendo ou não, ela vai agir na sua vida. Então não tem essa desculpa. Ah, eu não sabia. Eu não sabia, não vai funcionar. Não é porque você não sabia que você vai transmutar uma lei. Tá bom, potências infinitas? Entre lá no site inspiraçõesparaser.com.br para conhecer aquela coletânea de Neville maravilhosa, o Despertar da Consciência, para você despertar ainda mais a sua consciência e sair aí das crenças religiosas, tá bom? As pessoas, eu não tenho, mesmo nós aqui, gente, eu também tenho crença religiosa, apesar de muita coisa já ter mudado na minha vida com relação a isso. Mas as pessoas mesmo que estão aqui, né, com a gente aqui no canal, muitas pessoas têm crenças religiosas e nem percebem. Acha que é normal e não é, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Então, entre lá no site inspiraçõesparaser.com.br para vocês conhecerem. Tem vários depoimentos lá, tem um vídeo, é muito legal, gente. Entra lá para conhecer, tá bom? Vai estar aqui na descrição junto com o texto de hoje, 15 de novembro. Voz e palavra. Existem duas formas de oração. Aquela que se efetua usando a própria força e aquela que se efetua entregando-se a uma força exterior. A primeira categoria de oração é semelhante à de João Batista, a voz do que clama no deserto. Deserto significa ausência da vida de Deus. Significa que não existe a conscientização de que as pessoas estão mutuamente unidas à vida de Deus. Unidas assim, né? Que é extensão da vida de Deus. Pensa num Deus separado, tá? Pensando que cada qual vive separada. A voz que clama ao outro é apenas uma voz,
não sendo palavras que se comunicam mutuamente. Para que o sentido seja compreendido mutuamente, é preciso que a atividade vital de uma pessoa sintonize com a atividade vital de outras pessoas, por intermédio de um mediador chamado Deus. O Hugh Lane, eu não sei se vocês conhecem aquele livro Limite Zero, que ele escreveu com o Joe Vitale. Ele fala que quando ele foi trabalhar numa clínica psiquiátrica e também de prisioneiros, uma coisa assim, ele fala que ele nunca conversou com nenhum paciente. Tem noção disso, gente? Você ter resultados a partir de você. Quando você está se curando, você cura o outro. Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso. Mas ele nunca conversou com nenhum paciente e nenhum prisioneiro. E ele trabalhava na ala lá de, né, tem um nome que eles falam, né, de maior periculosidade. Meu marido falou aqui, buzinou, o meu grilinho falante buzinou aqui. Então ele fala que ele não conversou com nenhum paciente. E teve uma época, e chegou uma época que foi fechada esta ala, porque todos os pacientes ou foram para outra ala mais amena, né, vamos dizer assim, ou voltaram para casa porque estavam curados. Então pensa, você fazer isso com a vida do outro através de você, somente sintonizando com a força vital do outro, acreditando que aquilo que está acontecendo é porque existem aí formas, pensamentos. É maravilhoso, né, gente? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância. Você merece e já nasceu magnífico, possuidor de toda dádiva, virtudes de Deus, Criador, que você é uma extensão do Pai, tá bom? Até amanhã com o nosso preceito do dia 16 de novembro. Até lá, eu espero vocês aqui.